Quando nós vemos a tentativa de ataque a Jerusalém por parte de Senecaribe, nós vemos que isso era, na verdade, mais uma batalha do conflito entre o bem e o mal. Senecaribe, um rei ímpio, que não acreditava em Deus, não acreditava no Deus de Israel, desafiava o rei de Israel, afrontava o rei de Israel e afrontava o Deus de Israel. Veja, por favor, comigo, Isaías 36, verso 18 e o verso 20. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Livraram os deuses das nações, cada uma a sua terra, das mãos do rei da Assíria? E agora o verso 20. Quais são, dentre todos os deuses desses países, que os livraram da sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Ora, Senecaribe estava dizendo assim, todos os outros deuses não foram eficazes para defender suas terras, mas agora vocês acham que o Deus de vocês vai ser poderoso para isso, vai ser mais poderoso que o rei da Assíria? Nesse momento, irmãos, Ezequias, que era o rei de Israel e que fazia a vontade de Deus, buscou ao Senhor. Ao contrário do seu pai Acás, que não quis saber do conselho do Senhor, que não adotou, não obedeceu o conselho do Senhor, Ezequias foi buscar o conselho do Senhor. Veja Isaías 37, 4 e 5. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Portanto, faze oração pelo resto que ficou. Foram os servos do rei Ezequias a Isaías. Isaías tinha aconselhado Acás e Acás não atendeu. Isaías diz assim, peça um sinal e Deus vai te dar um sinal, e Acás não atendeu. Mas agora Ezequias foi buscar o conselho do Senhor. E veja, irmãos, qual foi a resposta de Isaías no capítulo 37, ainda nos versos 6 e 7. Disse Isaías, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Porém nele um espírito, e ele ouvirá certo rumor, e voltará à sua terra, e ali o farei cair morto à espada. Veja, aqui Deus está falando através do profeta Isaías. Eles blasfemaram, como está lá, porque com as quais os servos do rei de Assíria a mim blasfemaram. Blasfemaram ao Senhor. Após isso, Ezequias recebeu ainda novas ameaças de Senecaribe. E agora, irmãos, veja lá ele foi orar a Deus. Qual foi a oração de Ezequias? Leia depois Ezequias com cuidado, Ezequias 37, dos versos 15 a 20. Nessa oração, irmãos, primeiro, Ezequias considera o Senhor como onipotente, o Senhor de todas as coisas, o Criador. Mas ele diz assim, ouve as afrontas de Senecaribe. Ouve as afrontas. Ele está afrontando a Deus. As conquistas da Assíria eram sobre deuses de madeira, sobre deuses de pedra. Ezequias sabia, irmãos, que aqueles deuses que eram adorados pelas outras nações eram simplesmente imagens, feitura humana, não eram deuses. Deus, o único Deus, é o Deus que ele estava falando agora para quem ele estava orando, o Deus onipotente, o Deus criador. Não era para ser comparado com aqueles outros deuses, deuses pagãos.
E ele agora dizia o seguinte, orava no seguinte sentido: livra-nos para que conheçam que só tu és Senhor. Sabe, irmãos, Ezequias estava pedindo pelo povo, estava pedindo pela cidade, ele queria o livramento, mas esse livramento deveria demonstrar para Senecaribe e devia demonstrar para todos os outros povos que o Deus de Israel era diferente dos deuses dos povos pagãos. Que o Deus de Judá, o Deus de Jerusalém, o Deus do templo que estava em Jerusalém, era um Deus todo-poderoso. Na verdade, o que a gente vê aí, irmãos, é a vindicação do nome de Deus. O nome de Deus, irmãos, não pode ser denegrido. O nome de Deus não pode ser colocado de lado, colocado como coisa qualquer. Mas o nome de Deus tem que ser exaltado, tem que ser reverenciado. E na oração de Ezequias, ele estava dizendo assim: Senhor, livra-nos para que conheçam que só Tu és Senhor. Isso está lá no livro de Isaías, no capítulo 37 e no verso 20. Agora, ó Senhor, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és Senhor. Aquela grande crise, irmãos, estava levando a um questionamento da divindade de Judá. Um questionamento do Deus Criador do céu e da terra. Será que ele realmente é poderoso? E na oração de Ezequias ele pede: Senhor, faça com que todos os reinos da terra saibam que Tu és Senhor. Nós às vezes temos pequenas batalhas, irmãos, pequenas batalhas de relacionamento, pequenas batalhas na nossa vida. E nós devemos orar a Deus, irmãos, para pedir a Ele que nos ajude, que nos livre. Mas especialmente, irmãos, que Ele vindique o Seu nome. Que o Seu nome seja louvado. Quando você é livrado de um problema, quando você é livrado de uma luta, quando você é livrado de uma doença, dê glória a Deus, para que todos saibam que o Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida de cada um de nós.